o senhor imagina eu, que sou uma pessoa extremamente analógica, que eu odeio aula online. Para mim, isso aqui é Sério? coisa do mundo. Para mim, é o justo contrário. Depois que inventaram, eu. Não. Eu Mas, gosto, enfim. eu gosto de pessoas. Mas você conhece aquela piada que depois que você termina o doutorado, você desaprende a ligar o data show? Aham. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu também dou uma apanhada aqui. Mas tem as vantagens e desvantagens da aula online, né? Uma Uhum. das vantagens é que você pode assistir de novo, reassistir. Essa dinâmica de cada um coloca sua tela na hora que quer e um mostra é legal. Aham. Mas realmente a proximidade é diferente, é outro clima. É. Enfim, prós e contras, prós e contras. Mas vamos lá, a reunião está sendo gravada, Beleza. então podem compartilhar a tela, já tá, né? A minha está compartilhada, daí eu vou iniciar e depois a Natália vai dando prosseguimento. Quer falar alguma coisa, Newton? Não, só uma boa noite só. Boa noite. Boa noite. E professor, eu não sei o César, mas assim, eu falo mais que o homem da cobra. Então, assim, se a gente extrapolar o tempo, o senhor pode ir podando a gente também. Não, vamos. Tocando. Se for importante, pode falar. Fica à vontade, explica o máximo que vocês tiverem, explicar o máximo que vocês entenderam, explore o máximo possível os conceitos, tá? Não se preocupa tanto com isso. A gente tem aí 1h30 para fazer isso, tá bom? Então, Beleza. podem começar, fica à vontade. Tá joia. Tá todo mundo vendo a tela aí? Beleza, Sim. propriedades técnicas. Isso, beleza, então. Então, a temática que eu e a Natália a gente desenvolveu para a disciplina, né, foi falar sobre as propriedades térmicas dos materiais. E aí a gente usou como referência estrutural assim do nosso trabalho aquele livro que o professor compartilhou com a gente lá no Drive, a Ciência e Engenharia de Materiais uma Introdução. Então, foi a partir dele que a gente tirou muita informação, né, para desenvolver a nossa apresentação. E também até a estrutura que a gente organizou para fazer a apresentação é a estrutura pedagógica que o livro apresenta. Então, a gente baseou muita parte do nosso conhecimento para a apresentação de hoje dessa fonte. Aí, depois, estudos complementares que a gente foi analisando, etc., veio para complementar ali o que fala no livro e também trazer para a nossa área de atuação, né, principalmente a minha e da Natália, né, que a gente lida com solos, etc. Então, os exemplos que a gente vai trazer vai ser um pouco voltado para essa parte também. E aí, lá, de acordo com a nossa bibliografia de base, a propriedade térmica do material, basicamente, ele é uma resposta, né, um comportamento que o material vai ter quando a gente aplica energia em forma de calor nele. Então, as propriedades térmicas, elas são destrinchadas em várias propriedades, na verdade, cada uma vai descrever ali um tipo de reação que o material tem quando a gente aplica calor nele. E aí, a gente compreendendo como são essas propriedades, a gente pode fazer algumas alterações, né, nas características nas características dos materiais, né, em características térmicas ou mecânicas, para deixar ele útil ou resistente o suficiente para a gente usar em diversos tipos de aplicações. Então, quando a gente vai trabalhar no nosso caso, da construção civil, né, a gente faz algum tratamento no material, muda alguma composição dele, junta ele com outros materiais para fazer um composto, e aí a gente, dominando ali o que significa cada parâmetro desse de propriedade térmica, a gente tem mais domínio para poder fazer esse tipo de alteração e saber exatamente onde a gente acha devido aplicar cada tipo de material. E aí, quando a gente, voltando para a nossa área de novo, né, da construção civil, as palavras que a gente mais ouve assim, nos artigos, nas coisas que a gente lê sobre as propriedades dos materiais, a gente ouve muito o termo capacidade calorífica, expansão térmica e condutividade térmica. Então, a gente trouxe, né, essas propriedades também para a gente analisar, e também porque elas são muito, muito recorrentes assim, nos nossos estudos e para as nossas aplicações práticas mesmo, né, do nosso conhecimento. E aí as propriedades que a gente trouxe para analisar, como eu disse, a gente pegou a sequência pedagógica que o livro de referência traz para a gente. Então, ele tem o capítulo lá de propriedades térmicas dos materiais, e aí são essas 4 propriedades que a gente desenvolveu a análise. A capacidade calorífica dos materiais, a expansão térmica, a condutividade térmica e as tensões térmicas.
E aí depois eu e a Natália, a gente foi complementando ali um conhecimento um do outro, por isso que a gente fez ela alternado também, cada um desses itens aqui. Então, para a gente iniciar, eu já falar um pouco sobre capacidade calorífica. E aí, de maneira geral, a capacidade calorífica de um material é a habilidade que o material tem de captar ou de absorver o calor que está ali ao entorno dele, né, em sua vizinhança. E aí, a capacidade calorífica é a quantidade de energia em forma de calor que a gente tem que aplicar no material para aumentar a temperatura dele em pelo menos uma unidade de medida de temperatura, seja em graus Celsius ou seja em Kelvin. E aí uma perguntinha que eu acho que ajuda a gente a colar bem o que esse conceito, o conceito de capacidade calorífica, né? Uma perguntinha seria, o quão fácil ou difícil é mudar a temperatura de um material? Então a gente vai observar mais para frente que alguns materiais eles têm uma capacidade calorífica mais alta, o que quer dizer que a gente tem que colocar mais energia em forma de calor para mudar a temperatura dele, e alguns outros materiais eles têm uma capacidade calorífica menor, que quer dizer que com menos energia você consegue alterar a temperatura daquele material. E aí, quando a gente pode destrinchar ou dividir a capacidade calorífica em dois itens. A gente tem a capacidade calorífica específica e a capacidade calorífica volumétrica. E aí, no caso da capacidade calorífica específica, a unidade de medida dela é Joule por quilograma Kelvin. Então, ela vai dizer para a gente o quanto de energia é necessário para a gente aquecer em uma unidade de temperatura, né, seja Kelvin ou seja graus Celsius, 1 quilo daquele material. Então, é uma unidade de medida que ele traz. Já a capacidade calorífica volumétrica, a diferença que ela tem, ó, essa daqui ela está fazendo análise em quilograma. Essa aqui ele traz a unidade em metro cúbico. Então, é a quantidade de energia necessária que a gente tem que colocar para alterar 1 metro cúbico a temperatura daquele material que a gente está analisando. Quando a gente observa ali os artigos que trazem a análise dos materiais, né, para a gente poder observar a capacidade térmica deles, normalmente eles trazem o calor específico ou a capacidade calorífica específica. E aí, mais para frente, a gente vai mostrar para vocês algumas fórmulas que a gente consegue, na verdade, não transformar, mas a gente consegue pegar o valor da capacidade calorífica específica e trazer ele para a capacidade calorífica volumétrica. Desculpa, eu tô curioso. O que significa esse desenho aí? Parece um laser? Então, é que esse de cima aqui... O de cima e os outros dois. Esse aqui é como se fosse aquele pointer que a gente usa no quadro, sabe, para apontar as coisas. Tá, entendi. É só para firula, frescuragem. E aí é do template do arquivo que a gente está usando. Aí esse aqui é como se fosse um laser, sei lá, alguma coisa que está emitindo calor para uma superfície. Então meio que a ideia é essa. Tá, beleza. É para ficar assim, a gente trazer uma cara de didática mesmo. É a apresentação de arquiteto, professor. A gente gosta. Tem que ter uma firula, senão... Não, assim, só um comentário. Os arquitetos têm essa característica de fazer umas apresentações todas mais artisticamente elaboradas. Sim. Sim, é bem legal. Vocês estão de parabéns, muito bom. Valeu, professor. Eu observo nas aulas, professor, quando eu trago um slide que ele é muito texto e pouca imagem, parece que não prende tanta atenção dos alunos ali visualmente no slide. E aí, quando traz assim uma linguagem visual, parece que eles ficam um pouco mais vidrados ali. Sim, mas vocês ainda estão no nível acima, que vocês ainda colorem mais com cuidado. Uhum. Não só isso, daí tá certíssimo, é super importante, mas ainda mais quando você coloca corzinha, coloca uma figura, fica ainda mais interessante. Sim, fica um material mais gostoso de ler e de apresentar também. Exatamente. E aí uma outra característica que a gente pode trazer da capacidade calorífica é a ideia da capacidade calorífica vibracional. Então, essa imagem aqui a gente tirou do livro de referência, né? Essa imagem à direita. E aí, para a gente entender o que seria essa capacidade calorífica vibracional, dá para a gente entender bem aqui pela essa imagem representativa, que ela é simples, mas ela traz bastante informação. Então, esses círculos aqui, que eles são amarelinhos aqui, meio laranjados, eles são as posições normais dos átomos nas redes cristalinas. E aí, em azul, ele representa as posições deslocadas por conta das vibrações.
Então, assim, o que eu entendi, né, quando a gente foi ver esse conceito? Que quando a gente está aquecendo o material, a gente vai estar causando uma vibração ali no nível atômico, né? E aí, quando a gente está aquecendo ele, assim, aí o professor pode até me corrigir, que foi uma informação que eu vi, mas eu não lembro da fonte. Quando a gente tem um elemento, por mais que... Quando a gente olha ele no nível subatômico, na verdade, nível atômico, né, os átomos eles não ficam parados, eles têm uma pequena vibração. E aí, pelo que eu compreendi, que quando a gente aumenta a temperatura de uma parte do componente, esses átomos eles começam a vibrar em comprimentos de ondas que são pequenos e as frequências são muito altas. E aí essa vibração ela vai se dissipando em série, né, como se fosse ondas elásticas pelo material, e aí ele vai difundindo o calor pelo material através dessas vibrações. E aí uma definição que o livro traz para a gente é que a energia vibracional ela é quantizada. E um quanto dessa energia é chamada de fônon, que é como se fosse a unidade mínima de medida dessa energia vibracional. Ele traz até uma analogia do fônon e do fóton, que daí o fóton ele vai carregar, ele vai transportar, né, a energia da luz, e aí o fônon ele está transportando essa energia vibracional ao longo do material, né? Os átomos vão vibrando em série, e aí essa energia ela vai sendo dissipada dentro do material. Tá, só complementando. Perfeito Sim. sua explicação. Isso daí é uma forma de transmissão de calor interna do material, que é por fônon. Não sei se você vai falar da próxima forma de transmissão de condutividade térmica interna, que é por elétrons. Ah, não, esse a gente não trouxe, professor. Então, beleza, então vamos falar disso. Uhum. Volta naquele slide. Esses pontinhos amarelos, lembra da estrutura cristalina do material? Sim. Esses pontinhos amarelos representam a estrutura cristalina do material. Mas, de fato, os átomos não estão ali parados. Eles estão vibrando. E quanto maior a temperatura, maior a amplitude de vibração. E aí, se você aquece um lado do material, aqui começa a vibrar muito. E o outro lado do material está mais frio, a vibração é pequena. E aí, essa vibração, por choque, de átomo por átomo, vai sendo transferida essa energia vibracional e o material todo aquece. A amplitude dessa vibração é o que a gente mede e chama de temperatura. Ou seja, quanto maior a amplitude de vibração do material, maior vai ser a temperatura dele. Isso é o caso do fônon. O fônon, a condutividade térmica por fônon, ela é muito pouco eficiente. Existe uma segunda condutividade térmica, outra contribuição, que é por elétrons. Então, quando você aquece o material, você está fornecendo energia para o material como um todo, inclusive para os elétrons. E os elétrons podem se locomover dentro da estrutura e eles também vão se chocar com os outros átomos, transferindo energia, aumentando a vibração. Só que, nos materiais cerâmicos e poliméricos, você não tem elétrons livres. Os elétrons estão grudados lá. Então, esses elétrons não participam da condutividade térmica, ou participam muito pouco. Já nos metais, esses elétrons estão mais livres. E aí, esses elétrons, além do fônon, os elétrons também transferem energia vibracional por choque, por energia cinética, aumentando a vibração e, consequentemente, conduzindo o calor com maior eficiência. É por isso que os metais são bons condutores térmicos. Uhum. Os polímeros e cerâmicos, em geral, não. E também por esse motivo, os metais também são bons condutores elétricos, porque tem esses elétrons livres. Então, segue o jogo. Beleza, professor. Aí, uma outra característica, né, da capacidade calorífica, acho que pelo gráfico aqui dá para entender bem. A gente tem esse gráfico aqui, que na base a gente tem uma referência de temperatura de zero, e a gente tem um ponto que chama temperatura de Debye. E aí, à esquerda, né, nesse sentido aqui na vertical, a gente tem a capacidade calorífica desse material. E aí a gente tem essa curva, essa linha em vermelho aqui, que ela é ascendente,
E aí, após o momento que ela alcança uma temperatura que é o ponto de Debye, a gente observa uma estabilização. Então, o que eu compreendi da temperatura de Debye? É que até a temperatura de Debye ela vai variar de material para material. Cada material vai ter uma temperatura de Debye diferente da outra. E aí, pelo que eu entendi, antes da temperatura de Debye, o material ele não está na sua capacidade plena de fazer a vibração dos átomos. Se eu não me engano, se eu estiver errado, o professor me corrija. Então, basicamente, quando a gente atinge a temperatura de Debye, é quando o material está na sua capacidade calorífica plena. Não vai ter alterações mais significativas nisso. Então, ele precisa ali, até um determinado momento, ele não tenha... É como se a temperatura dele, abaixo da temperatura de Debye, não permitisse que ele atingisse a sua capacidade calorífica de forma plena. A partir desse momento, ele tem sua capacidade calorífica de forma estabilizada. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Tá. É que a gente é acostumado a ter valores precisos para as coisas. Uhum. Mas, na verdade, nada tem um valor preciso, tá? Uhum. O fio de cobre tem tal condutividade elétrica. Ou esse valor é uma condutividade média, ou é a condutividade à temperatura ambiente. Uhum. Se você resfriar ou aquecer, essa condutividade térmica muda. Uhum. E, no fundo, todas as propriedades do material mudam, nem que seja um pouco. Então, a baixa temperatura, existe capacidade calorífica, sim. Uhum. Só que ela é baixa. Sim. Aí mais ele tem. Uhum. E todas as outras propriedades térmicas também vão mudar. Uhum. A expansão térmica vai mudar, a condutividade térmica vai mudar. Uhum. Certo? Então, quando você chega numa determinada temperatura, dali para frente, continua mudando, mas talvez mude menos, que é isso que esse gráfico muda. Cada material tem a temperatura de Debye. Debye. E só que, a partir dessa temperatura, a mudança é insignificante perto do restante. Então, a partir dessa temperatura, a gente pode considerar que a capacidade calorífica é constante. Uhum. Tá? Mas a verdade é essa. Tá. Nada é constante na vida. Tudo é variável, todas as propriedades estão variando o tempo todo, toda com a temperatura, com a condutividade elétrica que está passando, e está tudo correlacionado. A gente só pega valores médios, porque senão a gente não consegue trabalhar. Não dá para fazer um projeto sem um valor fixo. E é isso também, por isso que existem coeficientes de segurança, etc. Aí o papo vai longe. Mas é isso. Beleza. Aí, só para a gente fazer um comparativo aqui, eu pesquisei alguns materiais, né, para ver qual seria a temperatura de Debye deles, né? Então, por exemplo, o cobre ele tem uma temperatura de Debye de 70 graus Celsius. Já o alumínio é de 155 graus. Então, isso aqui ele varia de material para material. Então, o cobre ele atinge essa temperatura, ele atinge, né, esse ponto de Debye antes, né, ou com menos calor com menos temperatura do que o alumínio, por exemplo. Então, cada material ele vai ter o seu ponto de Debye ali específico. E aí, quando a gente lida assim, quando a gente volta a nossa visão para a área da arquitetura e da construção, eu creio que é mais eficiente, ou a gente vai ter dados mais trabalháveis, assim, quando a gente for trabalhar com os nossos materiais aplicados à construção, quando a gente lida com a capacidade calorífica volumétrica. Porque os elementos de construção civil, as paredes, as lajes, teto, etc., a gente sempre calcula eles com base em espessura, área, volume, etc. Já a capacidade calorífica específica, que é o outro termo, ela é medida por quilogramas. E aí a capacidade calorífica volumétrica ela é por metro cúbico. Então, com a fórmula que a gente vai ver em seguida, a gente consegue pegar a capacidade calorífica específica do material e aí ver como que ela reage volumetricamente, né? A depender da espessura da parede, o tamanho, etc. E aí o efeito térmico dos materiais, né, que compõem a construção, a gente vai ver isso também nas outras propriedades térmicas que a gente vai mostrar, que eles estão, assim, muito ligados com a sua massa volumétrica e com a densidade do próprio material.
Então, por exemplo, a condutividade térmica que a gente vai observar mais para frente, a depender da densidade do material, ela diminui ou ela aumenta. E aí, agora trazendo mais específico para a área de pesquisa minha e da Natália, né, que é os materiais em solo-cimento, o material de solo-cimento ele é um material que possui uma alta capacidade calorífica, o que quer dizer que a gente tem que colocar muita energia em forma de calor para poder aumentar a temperatura, dele. Claro que isso relativamente, né, comparando com outros materiais da construção que a gente usa de forma convencional. E aí esses materiais eles são interessantes porque, principalmente em zonas que são quentes ou que tem uma grande diferença de temperatura entre o dia e a noite, né? Tem noite muito fria, tem noites muito frias e os dias são muito quentes. Quando a gente tem um material que tem alta capacidade calorífica, quer dizer que durante o dia, quando estiver muito quente, esse material ele vai estar absorvendo calor de forma mais lenta. E durante a noite, quando for o período mais frio, ele vai liberar esse calor que ele absorveu durante o dia de forma gradual. Então, a gente consegue até, pensando em estratégias passivas de condicionamento, né, usar esses tipos de materiais de forma estratégica para garantir o conforto do ambiente sem necessariamente aumentar o consumo de energia para a gente atingir esse objetivo. E aí, nas nossas pesquisas, a gente encontrou duas equações que são fundamentais ali para a definição de capacidade calorífica específica e para a capacidade calorífica volumétrica. Então, a fórmula que a gente encontrou da capacidade calorífica específica, ela é representada aqui pelo Q, que é a quantidade de calor, o M, que é a massa do material em quilograma, o C, que seria, de fato, a capacidade calorífica específica, e um ΔT, que representa a variação de temperatura ali, né, do quanto que ele tinha e depois da aplicação de determinada quantidade de calor, quanto que essa temperatura ela aumentou. Então, esse ΔT é essa variação da temperatura. E aí, em relação à capacidade calorífica volumétrica, a gente tem essa fórmula, que o C é a capacidade calorífica volumétrica, né, nesse caso, joules por metro cúbico Kelvin. E aí o P é a densidade desse material e o C é o calor específico desse material. Então, basicamente, essas duas fórmulas que a gente encontrou para a determinação da capacidade calorífica dos materiais. E aí, por exemplo, a água, pelo que a gente pesquisou, é um material que ele possui uma alta capacidade calorífica. Então, ele tem um valor aproximado ali, né, uma média, uma estimativa ali, uma média entre várias constatações, que ele possui uma capacidade calorífica específica de 4.180 joules por quilograma Kelvin. E aí, o solo-cimento alta-densável, que daí é o material que eu estou trabalhando na minha linha de pesquisa, ele tem um valor de capacidade calorífica específica de 840 joules por quilograma Kelvin. E aí, a capacidade calorífica volumétrica dele é próximo, ali, de estimativa, a 1.512 megajoule. Aqui eu coloquei K, mas é um J, megajoule por metro cúbico Kelvin. Então, só para a gente ver a diferença de capacidade calorífica, né, entre a água e o material com base em solo, né, que a gente pesquisa. E aí, como que a gente faz para encontrar, ou para determinar, ou para conseguir saber qual que é a capacidade calorífica dos materiais? Tem esse método de fio quente modificado, que eu já observei ele em vários artigos que eu li, e parece que ele assim, é um método bem acessível e ele é muito, muito fácil da gente aplicar para as áreas de pesquisa que a gente trabalha, né? Porque o formato que ele vem, né, esse equipamento, ele permite a gente fazer análises em corpos de prova. Então, a gente pode pegar um adobe, pegar um corpo de prova ali, tamanho padrão, etc., e fazer a análise dele. Então, basicamente, ele tem esses dois formatos, né? Tem esse formato aqui de agulha e tem esse formato como se fosse um sensor plano, né? Que a gente coloca sobre o material. E a ideia é que ele vai emitir pulsos de fluxo de calor nesse material, e aí ele vai analisar como que esse material está reagindo a essa quantidade de calor que está sendo emitida nele através desses pulsos elétricos. E aí, pelo que a gente estudou, ele apresenta esse valor e valores de outras propriedades térmicas de maneira indireta. Então, pelo que eu compreendi, né, eu não vi isso daqui durante o desenvolvimento de estudo, né, só olhei a descrição do estudo e olhei os resultados computados, que ele dá uma série de dados aqui
e com esses dados registrados que a gente consegue determinar, aí eu não sei se é através de fórmulas, através de outros tipos de programa, aí a gente consegue determinar de maneira indireta a capacidade calorífica do material, e também lá para frente a gente vai ver que a gente também utiliza ele para auxiliar na determinação da condutividade térmica dos materiais também, que é outra propriedade que a gente estuda. Você vai falar sobre o que é fluxo de calor? Fluxo de calor, eu acho que não. É isso que ele faz, é o princípio básico da medida dele, está baseado nessa característica do material, que depende da condutividade térmica e da diferença de temperatura entre as extremidades do material. Então, ele manda um fluxo de calor e ele sabe a temperatura de um lado e ele vê o quanto que esse fluxo de calor influenciou do outro. Aí você sabe a condutividade térmica. Sim, é meio que o ganho de calor dividido ou multiplicado pelo tempo. E aí esse daqui é de um estudo, né, que eu pesquisei, é da Argélia, se eu não me engano, que eu estou trabalhando lá na disciplina do professor Arthur. E aí ele fala, né, que foi utilizado também para fazer essa análise desse material, que é uma areia desértica misturada com algumas fibras lá da região, que ele também utiliza esse método de fio quente modificado. Aí, pesquisando, né, eu vi que tem esse modelo que ele parece que tem a mesma função que esse outro aqui, só que esse aqui é um pouco mais, não sei se rudimentar, mas ele é maior, né? Ele tem essa fonte de energia, ele tem um sensor aqui, mas o princípio é o mesmo, é ver como é que o material ele respondeu a esses fluxos de calor, né, que são enviados para ele. E aí, outro método que a gente pesquisou também para ajudar nessa determinação da capacidade calorífica do material é o DSC, que é a calorimetria diferencial por varredura. E aí, o que eu vi assim, ele tem uma vantagem, ele tem uma desvantagem. O local que a gente tem que inserir o material, ele é muito pequeno. Então, a gente não consegue pegar e fazer uma análise num corpo de prova, por exemplo. A gente tem que pegar uma amostra do material e colocar ali num recipiente. E aí ele pega esse material que a gente colocou para fazer a análise e pega o material de referência para fazer um paralelo entre eles, para ver como que eles reagem a essa transmissão de calor para os materiais. E aí esse equipamento é desse formato e esse equipamento aqui ele tem a mesma função, só é de um modelo diferente. E aí ele traz como resultado da análise esse gráfico aqui. Aí, pelo que eu consegui pesquisar e que eu consegui interpretar dele, aqui nessa parte inferior a gente tem a parte da temperatura, né, ao longo do tempo que o material foi sendo submetido. E aqui do lado é o fluxo de calor que esse material ou ele recebeu ou ele emitiu. E aí, pelo que eu consegui compreender, toda vez que a gente tem um pico, como a gente vê aqui em 365 graus, 423 graus, 515, etc., é quando há uma transformação na propriedade do material. Então, ou ele decompôs algum material, ou ele mudou de estado, ou algo assim. Então, sempre que há uma variação no material, ele apresenta esses picos aqui no gráfico. E aí, a minha interpretação também está correta, esse em azul seria o material de referência. E aí Não. o verde... Termina, desculpa. E aí o verde seria o material que está sendo em análise, né? Não, perfeito. Essa curva em verde já é a diferença do material em análise subtraindo o material de referência, tá? Beleza. Essa curva em azul, lembra lá da curva de capacidade térmica, por exemplo, que ela ia variando com... Então, o fluxo de calor também está variando no material. Então, ele não é constante. Então, essa linha azul aí, que foi adicionada como uma linha de base, porque não é uma linha plana, ele não parte do zero sempre. De acordo com o que você vai aquecendo, ele vai inclinando. E aí, o que ele foi feito aí? Foi colocado uma linha de base, pode ver que começa com um ruído ali do equipamento, mas depois tem uma parte plana verde. Beleza. Dali para frente, começa a mudar as propriedades térmicas do material. Então, ele traça essa linha de base, mantendo a inclinação. Para quê? Para pegar esses picos, você observa que não é um pico estreito, é uma banda. Então, o que ele faz? Ele coloca uma curva ali dentro
e calcula a área dessa curva. Uhum. A área dessa curva indica a quantidade de energia que foi gasta para acontecer aquele fenômeno. Ah, sim. Beleza? E Beleza. a outra coisa, quando você falou, pouca amostra. É pouca amostra mesmo. Aham. Então, imagina uma panelinha de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Um cilindrozinho de 1 milímetro de altura, 1 milímetro de diâmetro. Esse é o cadinho que vai ali dentro. Então, você vai colocar 0,0 de amostra. Aham. Então, eu comentei isso aula passada. Então, por exemplo, se você vai estudar solo-cimento, é interessante você pegar um bloco grande, moer ele inteiro, misturar, garantir o máximo possível que está perfeitamente misturado para você poder ir fazer essa análise. Porque, às vezes, você coloca uma parte que tem mais areia, uma parte que tem mais matéria orgânica. E aí o resultado fica inconclusivo. Então, esse é um detalhes das análises térmicas. Tem livros e livros ensinando a tirar informações desses gráficos, tá? Dá para ir longe. Eu conheço professores, pesquisadores que têm 30 anos que a única coisa que eles fazem é análise térmica de materiais. Mas eles fazem essa análise completa, com todos os detalhes, explicando tudo que está acontecendo, porque é uma técnica que você pode simplesmente medir a temperatura que o evento acontece e falar, aqui perdeu água. Como você pode ir mais profundamente, estudar quanto de energia foi, e a partir disso correlacionar com a estrutura do material, correlacionar isso com o tipo de matéria orgânica que tem, e dá para ir bem longe nisso. Mas beleza, vamos lá. Perfeito. E aí, normalmente, né, quando a gente está falando da capacidade calorífica dos materiais, a gente encontra tipicamente esse tipo de resultado nos estudos que a gente analisa, né? Então, a gente tem ali um determinado material, e aí ele apresenta normalmente a massa daquele material, a condutividade térmica, e aí a capacidade específica do material. E aí eu também já pesquisei em alguns artigos que ele traz, quando a gente traduz, ou não sei se é uma terminologia só diferente, como o calor específico do material. Então ele vai trazer ali o valor em joule por quilograma Kelvin, né? É isso mesmo, quilograma Kelvin. E aí o valor dessa capacidade específica desse material. Aí com base nisso vai auxiliando a gente a tomar as decisões de onde que a gente vai aplicar esse material e se ele vai ser eficiente daquela forma que a gente está implementando ele. Geralmente é mais comum aparecer calor específico. Calor específico, Que é eu esqueci o nome que você apresentou. Né? É a capacidade calorífica específica. Isso aí. Geralmente eles falam capacidade térmica, eles estão falando de um objeto. Então, um tijolo tem uma capacidade térmica. Mas o material que ele é feito tem um calor específico. Isso. Beleza. E aí, esse daí que acho que o senhor citou é quando a gente fala de capacidade calorífica volumétrica, né? Isso. Tá. Perfeito. Então, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado, tem uma variação de um termo para o outro, dependendo da área, se você está mais na engenharia, mais na química, mais na física, mas é a mesma coisa. Dica, olha a unidade que está escrito. Ah, sim. Preste atenção na unidade. Beleza. Aí, a expansão térmica, a Natália vai explorar para vocês. Eu acho que já está compartilhando a tela, né? Já está. Já. E aí, sobre a expansão térmica, agora começa o nosso jogral, vai para um, vem para outro. A expansão térmica é um dos fenômenos que acontecem quando a gente trabalha sobre as propriedades térmicas dos materiais, né? E aí ela é um fenômeno que faz com que o material ele mude de tamanho. Ele pode mudar tanto de comprimento, de área ou de volume. É uma resposta que o material dá à mudança de temperatura aplicada nele. Ou seja, esse aquecimento do material ele aumenta a energia cinética das moléculas, elas começam a se movimentar com mais frequência, ocupando mais espaço e dessa forma o material vai se expandindo. Então a gente pode ter a expansão térmica linear,
que é no caso de um material que ele vai ter a variação somente no comprimento. Li exemplos de barra de aço, por exemplo. A gente pode ter a expansão térmica diária, que é quando um material ele muda somente a superfície da área dele, mas isso é menos comum. Procurei alguns estudos e fala-se muito sobre a aplicabilidade disso para lâminas ou folhas muito finas. Então, para a nossa área de engenharia, não é tão específico assim para a nossa área de estudo aqui, né? E a expansão térmica de volume, que é mais comum entre gases e líquidos. E aí, para a expansão térmica, a gente tem a expansão dos sólidos, que em sua maioria ele acontece quando são aquecidos e se contraem quando são resfriados. Isso é uma teoria da maioridade dos materiais. Nem todos isso acontece. Para isso, a gente pode aplicar a função de variação de comprimento ou ou de variação de tamanho desse material, que são as fórmulas de coeficiente de expansão, diminuindo o tamanho inicial dele pelo tamanho final, dividido, feito também pela temperatura inicial e a temperatura final. E aí essas variáveis todas dão esse coeficiente de expansão dele, quanto ele expandiu. Outra forma de fazer isso é que ela pode afetar o volume desse material, né? Então, todas as áreas dele. E aí, quando a gente afeta o volume desse material, a gente faz um somatório de todas essas variáveis e aí faz, de novo, o cálculo ali com a expansão dele. Existem autores que trazem que a expansão térmica ela é anisotrópica ou ela pode ser isotrópica, ou seja, ela varia as 3 dimensões com características diferentes, ou, dependente da posição que tu colocar o cubo, ela vai ter as mesmas variações, assim, como é que eu vou dizer? De propriedades, né? Isso é autores e autores. Tem autores que dizem que sim, tem autores que dizem que não. E aí, para materiais que a expansão térmica é isotrópica, eles consideram o valor dela aproximadamente a 3AL, que é 3-alfa. Meu Deus, fugiu agora. 3-alfa, o coeficiente dele. Essa variação é medida pela escala atômica. Só um comentário. É que aí depende do material ser isotrópico ou anisotrópico. Também. Então, por exemplo, um bloco cerâmico, ele é isotrópico. Isso. Um bloco, como é que diz? A madeira A madeira é anisotrópica, tanto que todas as propriedades, a propriedade mecânica dela é muito maior no sentido dos veios. E a condutividade térmica também é maior, e etc, etc. A maioria dos materiais do dia a dia são isotrópicos, tá? A maioria. Mas, sim, tem que lembrar que alguns não são e tomar cuidado com isso. E aí, essa variação ela é medida conforme a escala atômica. Pelas referências que andei pesquisando, a expansão térmica é um assunto que está sempre aliado a outro. É muito difícil ter algo específico dele. E aí, essa perspectiva atômica, essa expansão dele, essa escala, ela é medida conforme vai se colocando uma temperatura, esse halo vai se abrindo, esse gráfico vai se abrindo porque as moléculas vão começando a se expandir e aí vai abrindo essa expansão do material. Essa curva, ela é em forma de poço ou de vale, é chamado de poço ou de vale, essa energia potencial que vai. O espaçamento interatômico é um equilíbrio entre, ele começa aqui a 0 Kelvin, que é chamado de R0, né, que é o inicial, e ele corresponde ao ponto final do poço. E aí, conforme vai aumentando as temperaturas, isso vai se abrindo, esse poço vai se abrindo, essas energias vão se expandindo. A amplitude média da vibração de um átomo, ele corresponde à largura do poço, ou seja,
quanto maior essa abertura, mais ele está se expandindo, mais ele está crescendo. E para cada classe de material, tanto metais, cerâmicos, polímeros, quanto maior a energia da ligação atômica, mais profundo, mais estreito ele ficou. Perfeito. E aí, pela expansão térmica, então, a gente pode criar uma analogia que, conforme tu aplica calor, tu aumenta a energia. Esse aumento de energia, tu tem um aumento potencial de vibração, então, potencial assimétrico ali das moléculas. Ele aumenta a distância interatômica das moléculas, e aí a gente tem a dilatação e a expansão. E aí, na expansão térmica, a gente tem, depende do tipo de material, os materiais apresentam taxas de expansão distintas, os metais, eles se expandem mais do que os plásticos, os polímeros, os plásticos em específico, né? Os polímeros, eles têm uma variação muito alta, uma expansão muito alta. A temperatura inicial, ela quando a expansão é maior, para uma determinada mudança de temperatura, ele é geralmente exposto a temperaturas iniciais mais altas. Então, quando tu coloca uma temperatura inicial mais alta, ele se expande mais. E a magnitude dessa mudança de temperatura, então, maiores diferenças de temperatura levam a contração ou expansão maior. Vai depender de quanto tu colocar. Se tu pegar uma cerâmica e colocar a menos 10, ela vai reagir de uma maneira. Se tu colocar a 0, ela vai reagir de outra, e a 200, ela vai reagir de outra. E aí, nos metais, a gente tem os coeficientes de expansão de forma térmica linear, e elas se aproximam geralmente entre 5 vezes 10 elevado na menos 6 a 25 vezes 10 elevado na menos 6. Esses valores, eles são intermediários entre as cerâmicas e os polímeros. Essas ligas metálicas, existem algumas que têm baixa expansão ou expansão controlada, como o professor mostrou lá na aula do CA50, por exemplo, né? Elas são estabilizadas em algumas temperaturas, assim, elas chegam até um coeficiente de dilatação e a partir dali elas meio que estabilizam. As cerâmicas, elas têm fortes ligações interatômicas, ou seja, o poço delas é muito estreito e fundo. E a expansão dela geralmente é entre 0,5 vezes 10 na menos 6 e 15 vezes 10 na menos 6. Então, ela é mais baixa do que os metais, mas ela também varia um pouco entre os metais. Elas, não cristalinas e cúbicas, elas têm uma expansão isotrópica, uniforme em todas as direções, né, que foi o que a gente discutiu antes. Outras, elas são anisotrópicas, podendo contrair em alguma direção e expandir em outras. No caso dos vidros, a sílica fundida, ela é de 0,4 vezes 10 a menos 6, ou seja, ela tem uma baixa expansão, ela varia muito pouco. Por isso que alguns utensílios de cozinha, por exemplo, são feitos de sílica. O material cerâmico sujeito a variação de temperatura pode ter coeficiente de expansão muito pequeno. E os polímeros, eles exibem grandes expansões térmicas, com coeficiente variando aproximadamente entre 50 vezes 10 na menos 6 e 400 vezes 10 na menos 6. Então, é uma variação gigantesca, e isso é relacionado às ligações deles, ou seja, polímeros lineares e os ramificados possuem maiores valores de expansão, de coeficiente de expansão, devido às suas ligações moleculares. Então, ligações mais fracas, elas são mais propensas a ter maior expansão térmica. Então, o aumento das ligações cruzadas diminui o coeficiente de expansão. Quanto mais um polímero tiver ligação cruzada, menos ele expande. Quanto mais linear ele for, mais ele expande. Então, a gente tem um exemplo aqui do fenol, que ele apresenta um coeficiente de expansão menor por conta das ligações dele serem covalentes e cruzadas. E aí a gente tem algumas aplicações, que é na engenharia, que a gente trabalha nas estruturas, por exemplo, a ligação desses materiais, que a gente precisa entender da expansão. O aço, o cimento, o bloco cerâmico.
as pontes, como a gente vai projetar pontes, como é que vai trabalhar essa trabalhabilidade dos materiais, ferrovias. Aí, nisso a gente precisa saber para evitar danos futuros, de fissuras, trincas, rachuras, flexão, lambagem. Esse controle é muito preciso da expansão térmica em processos de fundição de metais, por exemplo, porque os componentes eletrônicos, eles têm ali os pingos metálicos, imagina que isso tenha uma expansão grande, isso pode danificar a placa inteira de um componente eletrônico, né? E a ciência e a pesquisa, que é a mãe de tudo, que sem a gente estar estudando, pesquisando, lendo e procurando mais sobre a expansão dos materiais, a gente não consegue dar novas aplicabilidades para eles, né? Só um comentário rápido. As forças do universo aí, elas fizeram com que a expansão térmica do concreto e do aço fossem muito parecidas. Se não fosse isso, não existiria concreto armado. Exatamente. Porque senão nunca ia ter essa ligação entre eles para conseguir a gente manter a estrutura, né? E você falou do caso industrial, soldagem, a velha solda fria. Principalmente os equipamentos analógicos, ou tem uns pedaços de solda maiores, e aí aquece, resfria, aquece, resfria, aquece, resfria, a solda descola e você começa a ter problema técnico. Exatamente. E aí, algumas considerações que a gente traz desses materiais é que, quando a gente for definir materiais, a gente precisa saber as expansões deles, né? Principalmente pelo quesito da tensão e do potencial de falha desse material, como ele vai se comportar. Num projeto estrutural, a gente precisa levar em consideração isso, por conta das rachaduras e principalmente respeitando esse material, criando as juntas de dilatação de forma correta, porque em grandes estruturas a gente precisa ter, independente do material do aço e do cimento terem uma expansão muito próxima, mesmo assim a gente precisa ter essas juntas de dilatação para ter alívio dessa estrutura. A soldagem e a fabricação, que a gente acabou de comentar agora, que é a expansão térmica durante a soldagem, dependendo da forma com que ela for feita, porque eu não entendo, mas eu sei que se tu não seguir uma metodologia, ela pode causar a torção desse material e tu pode perder a peça, né? E na engenharia mecânica, eles falam muito do termo de matar a peça, perder a peça, né? E as condições ambientais, porque no caso de uma ferrovia, por exemplo, a gente tem ferro exposto lá no trilho do trem, né? Então, ela está recebendo calor, dependendo do lugar que ela for, ela tem maior expansão, menor expansão, como isso vai refletir. E o trem a gente está trabalhando com milímetros, então qualquer folga, qualquer problema que der pode descarrilhar e perder tudo. Então, isso a gente também tem que levar em consideração. E aí, alguns outros usos, que é a aplicação mecânica, a expansão térmica, ela é útil na criação dos encaixes sob pressão, onde uma peça é aquecida para encaixar na outra. Isso acontece no uso da fabricação de tambor, rolete, para correias, por exemplo. E as tiras bimetálicas, que são usadas para resposta mecânica para temperatura dos materiais, é utilizada para adicionar os interruptores, por exemplo. Dentro do interruptor, a gente tem as duas tirinhas que, conforme liga ou desliga, elas vão fazendo essa trabalhabilidade e a condução dessa energia. Alguns pontos negativos da expansão térmica é que ela dá um estresse estrutural, né? Então, na engenharia, dependendo da forma que ela está colocada, se não for bem dimensionada e levada em consideração, isso pode ocorrer uma flambagem, fissura, trinca, levando até uma falha em casos absurdos. E a estabilidade desses materiais, então, conforme eu vou adicionando os novos materiais, eu tenho expansões diferentes. Então, essa junção de todos esses materiais, eles resultam numa tensão diferente. Então, isso tem que ser levado em consideração
para não ter um problema maior. E esses materiais, materiais frágeis, como o vidro, a cerâmica, ele tem expansão térmica irregular, então a gente pode causar um estresse nele ali, levando a fraturas. Quem nunca pegou uma garrafa de vidro e foi colocar água quente e estourou na mão, né? E aí os equipamentos que são usados para não só para medir isso, a expansão térmica, mas que medem a expansão térmica, a gente tem aqui o dilatômetro, que ele é de haste de quartzo, esse de haste de quartzo, que ele tem uma haste de quartzo dentro de um forno ali, revestido num tubo de quartzo também. É aplicado uma caloria dentro dele, e aí tem sensores que vão sendo medidos essa temperatura e esse deslocamento da haste, né? A haste encosta no material e conforme o material vai dilatando, ela vai medindo o quanto isso dilata. Então, ela consegue fazer ela consegue medir a variação direcional da amostra. E aí a temperatura também é controlada. Então, ela dá o quanto dilatou, se for uma amostra de dilatação linear, e a que temperatura ela chega, né? Mas, pelo que eu pesquisei, ela dá faz outros estudos também, não só esse. Completando, também tem, não sei se você vai falar, mas tem a versão micro dele também. Lembra lá do análise térmica, que é o DSC, o TG? O Thermal Mechanical Analyzer, que é a mesma coisa. Tem um forno, você vai colocar uma amostra aí, vai ser um fiozinho, um pedacinho bem pequeno da amostra. Ele vai ficar preso numa extremidade, preso em outra, e aí ele vai aplicar uma tensão. E aí ele vai aumentando a temperatura e vendo o quanto que o material varia de espessura para aquela tensão fixa. Ou você também pode variar a tensão, mas aí a ideia é mesmo só que para coisas pequenas, bem pequenas. Ah, entendi. E esse outro dilatador aqui, dilatômetro tópico, ele é por vídeo ou por laser. É o mesmo princípio do outro, só que ao invés de ter uma haste de quartzo, ele tem laser. Ele mede por facho de laser ou por facho de vídeo, uma câmera, enfim. Mais comum por laser, pelo que eu vi, procurando nas indústrias, assim. E aí ele fica disparando esse laser e vai medindo a expansão térmica a expansão do material. Aí tem o dilatômetro capacitivo, que ele é com base num capacitor, coloca a amostra ali nesse capacitor e vai medindo também, e o capacitor vai gerando energia, aumentando a energia dele, e aí vai medindo também a dilatação desse material, a expansão desse material. É conhecido por sua altíssima precisão esse. E aí tem a análise termodinâmica, o TMA, que embora não seja exclusivamente para expansão... É o que eu acabei de falar. Que não é só para expansão, mas que ele também mede a expansão, porque ele vai medindo outras mudanças variáveis do material, né? A gente consegue medir as mudanças de fases dele, densificação, amolecimento, entre outros fenômenos que acontecem com a amostra. César, tá por aí? Tá sem o microfone, César. Tá. Acho que eu compartilhei a tela errada aqui. Um outro parâmetro, né, que a gente tem para avaliar as propriedades térmicas dos materiais é a condutividade térmica dos materiais. Então, esse aqui também é outro item que está bem presente nas análises que a gente faz, nos materiais que a gente pesquisa.
E aí, basicamente, ele é o fenômeno pelo qual o calor ele é transportado das regiões de alta temperatura para das de baixa temperatura em uma substância. Então, basicamente, ele é como a eficiência que aquele material tem de transportar o calor dentro do próprio material. E aí, uma outra perguntinha também para a gente colar, né, qual que é o conceito de condutividade térmica, seria, assim, de forma genérica, né? O quão fácil ou difícil é para o calor atravessar um material. Então, quando a gente fala de materiais que têm uma propriedade de isolamento térmico, alguma coisa assim, quer dizer que ele tem uma baixa condutividade térmica. Então, é um material que ele conduz o calor ali no seu meio de forma menos eficiente. E aí, os materiais que eles têm uma condutividade térmica maior, que, assim, a gente pode falar que ele aqueceria mais rápido, são os materiais que eles conseguem transferir o calor dentro do próprio material de forma mais eficiente. E aí, esse efeito ele acontece quando a gente tem um gradiente de temperatura no material. Ou seja, a gente tem um material que ele tem uma temperatura num ponto que é diferente de uma temperatura de outro ponto. E aí, o calor, né, ou essa energia em forma de calor, ela vai ser transferida de uma parte do material para outra. Basicamente, essa que é a ideia da condutividade térmica quando a gente está falando de um material. E aí, a unidade de medida que a gente tem para condutividade térmica é watts por metro Kelvin. E aí, qual que é a importância, né, e a função da gente compreender a condutividade térmica dos materiais ali no nível da pesquisa, né, e como que a gente vai depois aplicar isso em edificações e etc., né, como é a nossa área de atuação, é que, basicamente, assim, quando a gente fala que o material ele tem a baixa condutividade térmica, ele representa materiais que eles são isolantes térmicos. Então, o adobe, o EPS, a lã de vidro, eles são materiais que possuem a baixa condutividade térmica. Então, o calor ele se transfere dentro do material de forma muito, muito lenta, né? Assim, relativamente falando. E aí, quando a gente fala de materiais que têm uma alta condutividade térmica, e aí, aí a gente está falando de materiais que eles conduzem o calor de forma mais eficiente. Então, a gente trouxe o exemplo aqui como os metais, as cerâmicas. Então, quando a gente tem, por exemplo, um dia muito quente e a gente tem uma parede que ela tem uma baixa condutividade térmica, o calor que está no meio externo, ele vai passar de forma muito mais devagar para o ambiente interno. Então, basicamente é assim que funciona. Vai ter mais exemplos depois também para a gente compreender essas diferenças, mas de forma geral é assim. E aí, quando a gente está pensando em eficiência energética, os elementos construtivos que a gente vai definir para a nossa edificação, principalmente os elementos construtivos que vão fazer essa envoltória da edificação, né, as paredes, a cobertura e etc., é interessante que a gente utilize materiais que têm uma baixa condutividade térmica, porque eles diminuem essa oscilação de temperatura entre o meio externo e o meio interno. Então, quando a gente está falando de estratégias ativas, né, de conforto térmico, a gente tem que colocar uma energia para poder um ar-condicionado ou um aquecedor dentro do ambiente para conseguir atingir o conforto térmico necessário para determinado local. A eficiência desse sistema mecânico que a gente coloca dentro da edificação, ele vai ser maior quando a gente utiliza materiais que têm uma baixa condutividade térmica. Porque, por exemplo, se a gente está usando o ar-condicionado num dia que lá fora está muito quente, e a gente liga o ar-condicionado aqui dentro do ambiente, como o material da envoltória ele possui uma baixa condutividade térmica, vai evitar que essa climatização mecânica que a gente está fazendo aqui dentro, ela se dissipe para o meio externo. Então, a gente vai gastar menos energia quando for necessário, né, para manter aquele ambiente confortável. Só que daí, uma outra bibliografia que eu estou lendo para a disciplina do professor Arthur de desempenho térmico das edificações, a gente tem que ter muita atenção quando a gente vai definir esse tipo de material dependendo da zona bioclimática que ele vai ser implantada e dependendo das estratégias passivas de controle térmico que a gente vai fazer. E aí ele traz lá que em climas que são muito quentes, pode ser desfavorável a gente usar materiais que eles têm que ele tem uma baixa condutividade térmica. Por que acontece? Quando a gente tem durante o uso da edificação, as pessoas, os equipamentos, a iluminação, etc., elas geram calor dentro da edificação. E aí, se o material ele for muito isolante, ele não estiver associado com outras técnicas eficientes de condicionamento passivo, ela vai deixar esse ambiente mais quente, ele vai evitar que esse calor que foi criado, né, ali dentro do ambiente, ele se dissipe para o meio externo. Então, eles são interessantes, mas a gente tem que observar outros tipos de estratégia que a gente vai aplicar
na edificação para que esses materiais de baixa condutividade térmica eles atendam aquilo que a gente espera como eficiência energética e conforto, né? E aí a condutividade térmica também a gente vai observar que ela está muito ligada com a densidade e a porosidade do material. Então, a gente observa assim, que materiais que eles são menos densos e eles são mais porosos, a condutividade térmica desses materiais normalmente ela é menor, como é o caso da lã de vidro, por exemplo. E aí, de acordo com as pesquisas que a gente fez, isso se dá porque quando o material ele é muito poroso, ele tem pouca densidade, ele tem uma determinada quantidade de ar dentro do material. E aí o ar ele tem uma condutividade térmica muito baixa quando a gente compara com os outros materiais da composição. Então, essa quantidade de ar que a gente tem encapsulado dentro do material ali, ela auxilia para que o calor ele não se transfira de forma muito rápida, por exemplo, do meio da face externa da edificação para a face interna da edificação. E aí, em relação às equações fundamentais, a gente tem basicamente duas ali para a gente ter uma noção da condutividade térmica do material, né? Então, a gente tem a lei de Fourier, que a gente ouviu bastante na aula do professor Arthur, que basicamente ela vai apresentar para a gente ali essa equação, que o Q ele é o fluxo de calor, lambda, o nome dessa letra, né? Então, normalmente a condutividade térmica é representada por essa letra, e aí ela vai representar a condutividade térmica em watts por metro Kelvin, e aí a gente tem um ΔT aqui, que é o gradiente de temperatura que a gente tem desse material. E aí, quanto menor o valor que a gente encontrar aqui para a condutividade térmica, maior é a resistência térmica desse material. E aí tem uma fórmula que é bem simples, né, que a gente consegue determinar essa resistência térmica, onde o R ele é o resultado de resistência térmica, e aí o E ele é a espessura do material dividido pela condutividade térmica dele. Então a gente consegue correlacionar a espessura do nosso material com a condutividade térmica para determinar essa resistência térmica que a gente que a gente procura, ou que a gente precisa, ou que a gente quer determinar para os materiais de construção, né, que a gente vai aplicar nas edificações. E aí, em relação aos métodos de medição que a gente tem, a das pesquisas que eu fiz também, eles usam o mesmo método que a gente observou lá na capacidade térmica, né, que é o método de fio quente modificado. Então, a partir dos dados que ele apresenta para a gente e com a explicação que o professor ajudou a complementar, a gente consegue determinar a condutividade térmica do material. E aí a gente tem o método TPS, que é o Transient Plane Source. E aí eu pesquisei uns vídeos para ver como que ele funciona, e eu encontrei um vídeo esquemático que, assim, para mim ficou mais didático de entender. Aí, pelo que eu consegui interpretar, ele tem uma placa que ela funciona tanto como um aquecedor quanto um sensor. E aí, no teste que eu observei, eles colocam essa placa entre o elemento, e aí ela vai estar emitindo ali pulsos elétricos, né, que vão gerar o aquecimento, né, vão ser convertidos em calor para o material, e ela vai fazer a análise desse calor que ela está emitindo e qual que é a resposta desse material para esse calor a qual ele está sendo induzido. E aí a gente também tem esse LFA, que é o Laser Flash Analysis. E aí esse daqui, pelo que eu consegui compreender também, ele tem uma assertividade assim, bem alta, né? Ele apresenta os resultados bem... Como é que eu posso dizer? Com bastante qualidade, né? Os resultados bem eficientes e tal. E aí, basicamente, ele funciona assim. Aqui é o equipamento inteiro, né, que a gente tem, e aqui ele é o local que ele faz a análise do material. Então, a gente pode observar aqui, ó, que tem um local que a gente consegue colocar a nossa amostra, nesse caso aqui ele colocou uma plaquinha de metal, e aí, na base, aqui na parte inferior, ele tem um raio laser que ele emite temperatura nesse material, e aí, do outro lado, ele tem um detector que está computando ali, analisando a mudança de temperatura desse material. Então, de acordo com a energia que está entrando e o tempo que está sendo alterada essa temperatura do material, ele consegue apresentar para a gente qual que é a condutividade térmica desse material que está sendo analisado. E aí a gente encontra, tipicamente, né, os resultados dessa propriedade. Esse aqui é de um artigo que eu estou lendo para outra disciplina também, que aqui eu achei legal porque ele traz de uma forma bem visual a capacidade térmica de vários materiais em paralelo ali, então fica fácil da gente
analisar, né, em termos numéricos, né, de watts por metro Kelvin, tanto quanto comparar com outros elementos construtivos. Então, por exemplo, ele coloca aqui que a madeira ela tem uma condutividade térmica que varia de 0,05 a 0,4 e o solo que varia ali de 0,2 a 1,2 watts por metro Kelvin. Então, eu achei bem interessante pela forma visual que ele apresenta essa série de dados, né? Então, a gente consegue tirar fazer vários comparativos ali em paralelo. E também uma outra forma que a gente encontra bastante esses resultados, né? Tipicamente nos estudos que a gente analisa, dessa forma aqui em tabela ou em gráfico quando é comparativo. Então, esse estudo aqui que eu pesquisei tanto para essa matéria quanto para a matéria do professor Arthur, estão realizando testes de condutividade térmica em concretos leves com diferentes teores de argila expandida. Então, conforme eles vão acrescentando argila expandida na composição do material, a densidade do material ela vai diminuindo. Então, a gente consegue correlacionar aqui, ó, por exemplo, quando a gente está trabalhando com esse tipo de material numa densidade de 2.200 a 2.400 quilos por metro cúbico, a condutividade térmica dele é 1,75. E quando a gente olha o outro extremo aqui da nossa planilha, quando a gente está trabalhando com uma densidade menor, né, de 1.000 a 1.200 quilos por metro cúbico, ele já apresenta uma condutividade térmica bem menor, que foi o que a gente discutiu antes lá. Ele traz uma condutividade térmica de 0,46. Então, pela mudança da densidade do material, a condutividade térmica dele foi diminuindo. E aí, por final, esse aqui seria o material que ele seria mais eficiente nessa condução térmica, e esse aqui seria o material menos eficiente nessa condução térmica. E aqui no mesmo estudo, ele traz essa análise aqui, só que numa forma mais visual. Então, aqui na base a gente tem a densidade do material, e aqui em cima a gente tem aqui à esquerda, né, na vertical, a gente tem o valor da condutividade térmica. E aí os pontinhos azuis aqui onde eles foram medidos. Então, a gente consegue observar tipicamente, né, esses resultados tanto em planilha desse formato, quanto em gráficos ali para a gente fazer comparações entre materiais diferentes, ou entre densidades diferentes, ou alguma especificidade ali que o condutor do teste ele fez para analisar como que o material vai se comportar com uma composição diferente, e etc. E aí, agora a parte de tensões térmicas, que é com a Natália também. Deixa eu só abrir o microfone aqui. Estão me ouvindo? Estão vendo? Sim, beleza. Aí, agora, finalizando, a gente tem as tensões térmicas, que elas são... Até que ponto esse calor no corpo, no material, ela induz, né, algumas variações nele. Então, tipo, o resultado dessas variações, essas tensões, são resultados da variação de temperatura, esse estresse que causa no material, né? E a importância da compreensão dessas origens é a natureza das tensões térmicas, porque elas podem levar o material à fadiga, né, que é a fratura dele, e a deformação indesejável. Em muitos casos, elas são tensões resultantes das restrições e expansões de contração térmica. Então, tudo isso, a tensão ela é resultante de todas as outras variáveis que a gente já viu, né? Ela é calculada através de fórmulas de equação, que é o módulo de elasticidade, o coeficiente de expansão, a temperatura inicial e a temperatura final, a variação dessa temperatura, considerando a homogeneidade da barra de aço, por exemplo, ela é isotrópica, né? Então, quando aquecida ou resfriada de maneira uniforme, elas não são impostos gradientes de temperatura. Então, na expansão ou na contração livre da barra, ela está isenta de tensão, se não for aplicado nenhum movimento axial nela, né? Se a barra estiver restrita por suportes. As tensões resultantes de gradiente de temperatura. A gente tem a distribuição interna das temperaturas, né? Num corpo sólido, aquecido ou resfriado. Ele vai depender do tamanho e da forma do corpo, da condutividade térmica do material e da taxa de variação de temperatura. Conforme tu aplica a temperatura, dependendo do tamanho disso,
e o material ser condutor ou não ser condutor, a gente vai ter uma distribuição interna diferente. No caso da madeira, se tiver na direção dos veios, vai ter maior condutividade. Se for na direção contrária dos veios, vai ter menos condutividade, vai dar valores diferentes. No caso da cerâmica, a cerâmica ela tem uma alta capacidade calorífica, então, conforme tu está aplicando calor nela, no ponto que tu está aplicando, ela tá recebendo muito calor e absorvendo, só que ela não está dissipando na mesma rapidez que um aço estaria dissipando esse calor para todas as extremidades dele. A gente tem gradientes de temperatura causados por aquecimento ou resfriamento rápido. A parte exterior geralmente varia de temperatura mais rapidamente do que a interior, por conta da capacidade calorífica dos materiais. A variação é diferente nas diferentes dimensões e restrições de contração livre ou não dos elementos e dos volumes. Elas são o aquecimento dela, ela é exterior, né? A atmosfera fica mais quente, então expande mais do que as regiões internas e isso induz as tensões de compressão de superfície. Então, pode ser que o material fissure mais na superfície do que internamente, dependendo da tensão colocada. Essas tensões são equilibradas por tensões internas, de tração interna. O material vai trabalhando e compensando essas diferenças de calor. Alguns deles, outros, fissura, quebra, falha, enfim. Esse resfriamento rápido, elas se invertem, as condições de tensão se invertem em relação ao aquecimento e a superfície é colocada em um estado de tração, ela acaba tracionando esse material no resfriamento rápido. Mas também ele pode ser usado como alívio de tensão térmica, né? Em polímeros e metais dúcteis, essas tensões podem ser aliviadas para deformação plástica ou para falta de ductibilidade em cerâmicas, isso aumenta o risco de fratura. Mas também ela pode ser feita para alívio das tensões em alguns outros materiais, no caso de vidro, da cerâmica, algumas delas, aço, enfim. É mais provável o choque térmico ele causar um rompimento, dependendo do aquecimento. As tensões superficiais, elas são induzidas por tração e pode ter trincas, né, propensas a partir disso. A resistência ao choque térmico, ao RCT, ela é calculada por um coeficiente, por uma fórmula. Ela é a capacidade do material de resistir a esse tipo de falha. Para as cerâmicas resfriadas rapidamente, depende da magnitude da variação da temperatura e das propriedades mecânicas dela, porque senão algumas têm mais, outras têm menos, não existe um parâmetro. O choque térmico é maior para cerâmicas com elevadas resistências à fratura, altas condutividades elétricas, baixos módulos de elasticidade, baixos coeficientes térmica. Isso, desculpa. E pode ser aproximada de um parâmetro de resistência ao choque térmico. E aí, o choque térmico de materiais frágeis, a gente tem a prevenção dele, alterar as condições externas, reduzindo as taxas de resfriamento ou de aquecimento para diminuir esses gradientes de temperatura brusca e modificar as características do material. Existem muitos materiais que são modificados, as propriedades dele para aumentar essas propriedades térmicas e mecânicas, né, consequentemente. E a remoção dessas tensões, o alívio dessas tensões, que é nas cerâmicas que é feito o recozimento delas. Só um comentário ali sobre o índice de choque térmico. Observa que não é uma medida, ele é um índice. Você mede diversos parâmetros do material e calcula um índice. E aí, com esse índice, você compara um material ao outro. Ou seja, eu usei um material que eu calculei que tem um índice de resistência ao choque térmico. Ele não funcionou para a minha aplicação. Então, eu vou procurar um que tem um índice maior. Ou seja, não é uma medida como massa ou condutividade elétrica, você vai lá e realmente com equipamento e mede. Ele é um compilado, né? Você
pega outras propriedades e calcula um índice. Assim como é o caso lá da dureza. A dureza também é a mesma coisa. A dureza, você não mede a dureza exatamente. É um índice, né? É um índice. Porque, na verdade, quando você está medindo a dureza, você não está medindo a dureza. Você está vendo quão resistente um material que você está testando é em relação ao testador. Então, é um índice. Então, não é uma medida muito precisa. Justo. E aí, o mais comum desses ensaios é essa câmara de choque térmico, que coloca a amostra ali, e ela vai da temperatura muito alta para baixa, fazendo o material chegar na falha dele, né? Vai vendo até quando isso pode suportar. Ela é usada para testar eletrônicos, componentes automotivos e outros materiais sujeitos à variação de temperatura rápida. Aí a gente vai para tensão térmica restrita, que é um outro equipamento que, como é um índice, geralmente todos os outros equipamentos que a gente já mostrou são os que fazem isso, porque a gente depende de várias variáveis, não somente essa, né? Então, é a tensão térmica restrita, que é a amostra fixada e sujeita a uma carga mecânica controlada, ela varia devido à tensão gerada, expansão, contração. Tem o equipamento de teste de ciclo térmico também, que é feito que dá esse resultado junto com as outras variáveis nas condições. E aí, o sistema de tensão térmica e umidade, que esse em específico calcula também o índice de corrosão dos materiais. Ele faz, geralmente, esses equipamentos são usados para componentes eletrônicos, para testar a confiabilidade desses componentes eletrônicos, porque podem ser inseridos em ambientes úmidos, com muita variação de temperatura, de tensão, enfim. E aí, de novo, o nosso querido TMA, que é o nosso mais usual para a nossa área, digamos assim, que ele vai conseguir medir toda a expansão, tensão, a transição das fases dos materiais, as propriedades termodinâmicas. E aí a análise termográfica também, que seria o fio quente ali, que a gente consegue fazer essas análises, mas também em câmara infravermelha, que detecta a radiação térmica, a emissão, a superfície do material, visualizar as distorções de temperatura. Aí, de forma breve aqui, só para a gente relembrar, então, que tem a capacidade calorífica, que representa a quantidade de calor necessária para produzir um aumento unitário de temperatura, que é medido em mol, e aí ele pode ser específico ou volumétrico. A maior parte da energia assimilada por muitos materiais sólidos está associada ao aumento da energia vibracional dos átomos, e também pode ser acima da escala de Debye, é uma estabilização da capacidade calorífica do material, né? A expansão térmica é o quanto os materiais sólidos conseguem se expandir quando aquecidos e se contrai quando resfriados. A variação desse comprimento proporcional à temperatura aplicada nele, o coeficiente de expansão. A expansão se reflete no aumento da separação interatômica média, que é qual a consequência da natureza assimétrica do posto da curva de energia. E os valores de coeficiente de expansão térmica dos polímeros são tipicamente maiores do que dos metais, que por sua vez são maiores do que os das cerâmicas. A condutividade térmica é o transporte de energia térmica das regiões de alta temperatura para as de baixa temperatura. E aí, a condutividade térmica elevada dos materiais relativamente puros, eles se devem ao grande número de elétrons livres que tem dentro deles, a eficiência desses elétrons em transportar energia, de maneira contrária das cerâmicas e dos polímeros, por exemplo. E as tensões térmicas, que é um índice que a gente mede, que são introduzidos no corpo com frequência de variação de temperatura, pode levar à fratura ou à deformação plástica indesejável dele, que é esse composto que o professor já falou, e a gente pode chegar ao choque térmico, que é a fadiga máxima do material.
E aí, curiosidades que a gente trouxe é por que um metal parece ser mais frio que a madeira, como os utensílios domésticos de vidro não quebram com choque térmico, e por que o metal é melhor condutor térmico. E aí, o metal ele parece ser mais frio do que a madeira por conta da condutividade térmica. Quando a gente coloca a mão, ele conduz muito mais rápido o calor, e aí dá a sensação de ser mais gelado, diferente da madeira, por exemplo, que é um isolante, transfere o calor de forma mais lenta. Os metais não são os melhores condutores, por exemplo, existem os diamantes naturais e os sintéticos que têm uma condutividade maior do que os metais, mas os metais ainda são supercondutores, digamos assim. E como funciona o fogão de indução, a gente achou interessante trazer, porque ele não é ligado no fogo, né? Ele não tem o calor, ele tem uma injeção de energia através das bobinas, e aí sob o vidro, né, abaixo do vidro, e elas vão gerando um campo magnético junto do fundo da panela, e aí apenas o aço da panela, do ferro fundido ali, consegue reagir a esse campo e já na hora começa a esquentar o fundo da panela. Então é super rápido o aquecimento dele, super rápido cozinhar nele, super fácil de queimar a comida também. E a resistência dessas panelas às correntes gera um calor instantâneo ali, que foca apenas no aquecimento da panela. Ela não dissipa esse calor para o vidro. Claro, depois, dependendo do tempo de condução, o vidro esquenta, mas imediatamente ela vai esquentar o fundo da panela. E seria isso. Isso é bem interessante, porque essa coisa do fogão de indução para o nosso dia a dia é meio novo, mas isso em laboratório é usado há muito, muito tempo. Mas o forno de indução do laboratório é uma coisa que em 2, 3 segundos vai de 0 a 2.000 graus. Uhum. É muito rápido. Aí depende da potência do forno, né, que ele consegue, e da frequência que ele consegue variar a corrente. Mas sim. É muito rápido. Eu tenho um fogão de indução que fica lá na área externa. E quando eu vou fazer comida lá, eu sempre me perco. Gente, vocês terminaram? É isso? Terminamos, finalizamos, professor. Muito Sim. boa a apresentação. Vocês exploraram muito bem os conceitos físicos, explicaram muito bem tudo. Parabéns pela apresentação. Estou vendo que alguém já tem uma outra aula para entrar. Eu e o César, a gente tem que apresentar hoje também lá para o Arthur. Então, já vai começar? Será que dá tempo de eu mostrar o que eu preparei aqui? Que são 10 minutinhos. 10 minutinhos. É uma coisa bem rápida mesmo. Porque a gente já falou de várias técnicas e essa daqui eu acho que é a última das mais utilizadas, que mais aparecem. Inclusive, vocês já até comentaram dela em outros trabalhos, que é o nosso queridíssimo... Vamos lá. Achei. Eu vou fazer uma explicação bem simples, bem superficial, tá? Mas para vocês terem uma ideia geral. O tal do microscópio eletrônico de varredura, ou MEV, ou SEM, que é a sigla em inglês. Então, o microscópio é esse camarada aqui. Essa caixa aqui é só eletrônica. Isso aqui tem mais ou menos 1 metro por 1 metro por 1 e pouco. E aqui a gente também tem mais 1 metro. E aqui é onde acontece a magia. Aqui tem um canhão, um feixe de elétrons. Aqui tem alguns detectores. E aqui é onde você introduz sua amostra. O que tem dentro desse canhão? Você tem um filamento. Imagina 2 fiozinhos de cabelo encostados um no outro. Só que de um metal muito específico. Ele passa uma corrente, aquece esse filamento e os elétrons ficam livres.
tem uma diferença de potencial entre o filamento e onde está a amostra, que faz com que os elétrons saiam do filamento e vão para a amostra. Mas os elétrons, todos têm carga negativa, certo? Carga negativa com carga negativa, eles se repelem. Então, esse feixe vai abrindo. Então, você tem várias lentes magnéticas que geram campos magnéticos aqui para controlar a abertura e o fechamento do feixe até focalizar na amostra. E por que chama, né, microscópio eletrônico de varredura? Microscópio. Porque ele serve para ver coisas micro, eletrônica, porque ele usa elétrons, e de varredura, porque esse feixe de elétrons, quando chega na amostra, ele vai varrendo pixel por pixel da amostra. Então, ele vem andando, volta, vem andando, volta, vem andando, volta. Esses elétrons que chegam na amostra, existem vários efeitos que acontecem. Um deles é o elétron chegar na amostra e ser repelido pelo campo elétrico da própria amostra, dos elétrons da própria amostra. E você tem um detector que pega esses elétrons que foram repelidos, cada elétron tem uma energia diferente, esse detector transforma essas energias em imagem. Por exemplo, quanto maior a energia, mais branco é o pixel que ele vai mostrar. Quanto menor a energia, mais escuro é o pixel que ele vai mostrar. Então, basicamente, o funcionamento do microscópio é esse. E daí a gente faz aquelas imagens que você já viu. Vocês já viram. Né? Então, isso daqui nada mais é do que provavelmente foi colocado um pó lá no suporte e foi incidido um feixe de elétrons e formada essa imagem. Então, onde tem ponto mais claro, refletiu muito elétron. Onde os pontos são mais escuros, refletiu menos elétrons. E aí a gente pode ver diversos materiais, diversos exemplos, estudar materiais biológicos, materiais metálicos, né, que são nanopartículas de ouro, e aí o grande ganho desse microscópio é isso, que essa barrinha aqui tem 200 nanômetros de tamanho. Então, cada bolinha dessa tem 150 nanômetros de tamanho aproximadamente. Então, é um tamanho, uma resolução muito alta, que você não conseguiria fazer, por exemplo, com o microscópio tradicional óptico. Beleza. E, além disso, tem um segundo efeito, que eu comentei algumas aulas atrás, que quando esse feixe de elétrons acerta a amostra, ele pode ser refletido, formando aquelas imagens, e ele pode arrancar alguns elétrons. E quando esse elétron sai da amostra, ele precisa perder essa energia de ligação, e daí ele emite raio-x. E cada raio-x de ligação de um elemento químico tem uma energia característica. E aí esse é o EDS. Certo? Vixe, eu coloquei o slide no lugar errado. Depois eu volto nele. Então, você consegue colocar no modo imagem. Então, aqui está um pouquinho difícil de ver. Vamos ver se melhora. Mas isso aqui é a imagem da amostra. E você pode mandar ele filtrar por cor. Ou seja, nessa amostra, olha, toda ela é coberta por carbono, tem essa quantidade aqui de carbono. Mas, observe que tem um desenho, tem umas imperfeições aqui. Bom, nessas imperfeições, não tem silício nelas, mas tem sódio, tem oxigênio e tem cloro. Então, você consegue, quando você tem uma amostra que é uma mistura de coisas, ver a distribuição química que está ocorrendo nela, por elemento. E você consegue medir, né, o percentual de cada elemento. E aí você monta o quebra-cabeça, né? Se eu tenho 40% de ferro
e 30% de tal outro elemento, talvez eu tenha esse determinado composto químico. E aí eu cruzo isso com a informação de difração de raio-x, e isso me auxilia a montar o quebra-cabeças. Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Então, eu queria mostrar essa técnica, porque, principalmente para quem estuda só, materiais em geral, mas solo, isso aqui pode ser uma ferramenta interessante, tá? Principalmente quando você fabrica uma peça, né, ver a distribuição, ou pelo menos saber com maior precisão a composição química elementar do material. Alguma dúvida? Não? Não, Então, professor. vocês têm uma breve atividade para fazer. Que esse microscópio, ele geralmente é um material de difícil acesso. Então, muita gente termina o doutorado e nunca entrou num laboratório desse de microscopia ou, menos ainda, operou esse microscópio. Então, eu estou falando aqui, parece que é colocar a amostra lá e ligar e pronto, você tem uma imagem. Mas não, você tem vários ajustes a serem feitos. E aqui, nessa atividade, vocês vão brincar com um simulador de microscópio só para vocês terem uma noção dos parâmetros que são envolvidos para se fazer essa imagem. Para, se caso um dia vocês precisem, pelo menos vocês possam acompanhar o técnico do laboratório a fazer as imagens, né? E tá entendendo o que ele está acontecendo. Tá bom? Então, essa daqui é uma atividade. Para a semana que vem eu vou colocar lá no AVA, depois bonitinho. Mas já fica aí para vocês brincarem um pouco. E amanhã eu mando o restante do material, tá bom? E aviso vocês. Então, vou deixar vocês irem para a próxima aula. E qualquer coisa, me mandem mensagem. Vamos conversando até amanhã. Pode deixar. Obrigada, professor. Obrigado e parabéns para todo mundo pelas apresentações, tanto de ontem quanto de hoje. Foram ótimas. Obrigada. Professor, até amanhã. Tchau. Valeu.